Sob um olhar técnico, sem dúvida nenhuma, um SUV elétrico tem algo de paradoxal. Afinal, é um veículo grande, pesado, movido aí por um sistema que preza justamente pela máxima eficácia energética, o máximo aproveitamento, né, da fonte de energia. E aí, essas peças parecem não se encaixar apenas na teoria, porque na verdade todo mundo sabe aí o que realmente o mercado quer são os SUVs, e a eletrificação parece aí o destino certo, pelo menos para grande parte aí das fabricantes automotivas e dos carros, né? E aí com isso a gente chega nesse cara aqui, a aposta da Audi para entrar nesse universo, o Audi e-tron, né? O nome totalmente retrô aí para quem viveu anos 80, né? A ficção científica Tron, um veículo elétrico, como falei, nada de híbrido, né? A gente tem dois motores elétricos, um na frente e outro atrás, potência conjugada dos dois é na casa de 408 cavalos, até 408 cavalos, explico melhor isso um pouquinho mais adiante. Preço aí na casa dos 500 mil reais, de 500 a 540 mil reais, dependendo das duas versões, Performance ou Performance Black. Essa daqui é a mais completa, a Performance Black, ainda com uns opcionais adicionais. Nessa faixa de preço aí você vai ter um veículo que vai brigar diretamente com alguns aí a combustão bem luxuosa, aí caso do Cayenne S, Mercedes-Benz GLE 400, na casa da BMW a gente vai ter aí os X5, 30D e 50D, e dentro de casa aqui na Audi a gente vai ter o Q8 aí. Na verdade esse carro inclusive é um pouquinho mais caro do que o próprio Q8, então é um carro que sem dúvida nenhuma capricha aí no sal. Boa parte aí desse valor se dá pelo pacote Brasil, né? O próprio e-tron, na verdade, já é um veículo bem completo na versão mais básica lá fora, só que é para montagem do pacote Brasil, a Audi realmente caprichou na montagem da versão Performance, da versão Performance Black, então os dois carros trazem muito equipamento, né? Então, com isso, o resultado é um veículo salgado, inclusive algumas dezenas de reais mais caros do que os rivais mais diretos, vamos dizer assim, né? Caso aí do XC90 T8, ou, por exemplo, do híbrido da Mercedes está chegando agora, né? Desculpa, do elétrico, o híbrido da Mercedes está chegando agora, ou mesmo do I-Pace, né? Mais caro do que todos esses, né? Agora, vamos ver como é que é a entrega disso aí, né? Em termos de equipamentos. Vamos começar pela apresentação técnica, na verdade. Aí eu vou colher um pouquinho de impressões aqui na cidade, depois a gente pega um pouquinho de rodovia e por fim, lógico, não poderia deixar de ser, vamos ver como é que é a tocada desse carro na estrada dos Romeiros. Para vocês entenderem aí mais ou menos como é que é o e-tron em termos de dimensões, ele é um pouquinho menor do que o Q8, tá? Na verdade as dimensões dele são muito semelhantes às do Cayenne, nessa terceira geração, nessa última geração. Tem 4,90 de comprimento, né? Tem 2 centímetros a menos de comprimento do que o Cayenne. E Portugal tem 2 centímetros a mais de entre-eixos, né? Ele tem 2,92 metros de entre-eixos, esse veículo aqui, e tem 1,93 metros aí de largura, né? Então ele é um veículo mais estreito, 5 centímetros mais estreito do que o Cayenne, né? Essa proximidade de dimensões aí com o Cayenne não é à toa, tá, pessoal? Porque esse veículo aqui compartilha a mesma plataforma numa versão derivada para veículos elétricos, então é MLB Evo, tá? Evo aí, justamente essa aplicação para veículos elétricos, então toda essa parte do assoalho que é a maior diferença aí em relação aos outros veículos com a MLB, como por exemplo o Q7, o Q8, o Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, são esses veículos aí, Porsche Cayenne, né, terceira geração, utilizam aí essa plataforma. A Audi tem uma preocupação muito grande aqui com a aerodinâmica. Dois motivos, aliás. Primeiro porque tem a questão de eficácia, né? O veículo elétrico aí você precisa prezar aí pelo máximo de eficácia, mesmo dentro desse contexto de ser um SUV, um veículo pesado e etc. Né? Tem que extrair o máximo possível dentro desse conceito de um SUV. E a outra razão é ruído, né? Porque uma vez que você está num veículo elétrico, ele é extremamente silencioso. Então o ruído aerodinâmico realmente incomoda, ele vira uma fonte de desconforto muito maior do que num veículo a combustão, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, um assoalho todo selado, né? Então realmente parece um Fórmula quando você olha ele por baixo. Lógico, isso facilitado muito aí também pela ausência de alguns componentes, como o sistema de escape que você tem no motor a combustão, né? Você tem uma grade que é totalmente fechada, mas tem persianas ativas, né? Então, por exemplo, se a parte de freios precisar de refrigeração, é por ali que vem a tomada de ar, bem como o sistema de arrefecimento também das baterias do motor elétrico, né? Então a gente tem duas persianas, uma em cima e uma embaixo, dependendo da necessidade aí elas vão abrir ou fechar. Uma solução que veio aí do Porsche Taycan é a entrada de ar que está ali no canto, na parte do para-choque.
ele é um escoador aerodinâmico que cria uma espécie de persiana de ar, um fluxo de ar ali na frente das rodas, para evitar que o ar fique se embolando ali na caixa de roda, que é uma das fontes de arrasto aí grandes que um veículo tem, né? Então isso é um recurso bem interessante, que também diminui um pouco do impacto da área frontal, né? Que ali onde o ar desacelera muito, ganha muita pressão, é uma forma de você conseguir contornar isso aí. E a cerejinha do bolo em termos de design, né, tá aí nesses virtual mirrors, como eles chamam, né? Aliás, um trava-língua, que são esses espelhos conceituais, né, com essa câmera que projeta aqui nessa tela de 7 polegadas o que está acontecendo para trás, né? Isso aqui vira uma fonte realmente de redução de arrasto e de ruído aerodinâmico, então é uma sacada bem interessante, fora que corrobora muito para essa noção de veículo futurista e tudo mais, né? Isso sem afetar muito o design, né? Então é bem interessante. Agora, já dando uma pincelada na parte de funcionalidade, aí a gente tem algumas limitações quando a gente vai ver no mundo real, né? De fato, uma imagem projetada ela tem algumas limitações, como por exemplo, você vai fazer uma mudança de faixa para a direita, é muito normal você mexer a cabeça e fazer assim para você ganhar um ângulo de visão, né, em relação ao ponto cego. E aqui não, porque a câmera está fixa, né, ela não está refletindo alguma coisa. Então, não importa o que você faça com a cabeça, a imagem projetada ali é exatamente a mesma. Então, isso aí é um ponto de observação. Fazer baliza com essas câmeras realmente é bem mais difícil. A imagem ela é projetada mais para baixo, então muitas vezes você vai procurar a imagem ali, né, do espelho, aí você tem que olhar para cá para baixo. Então, tem uma curva de aprendizado aí. Não deixa de ser um recurso muito interessante, você se sente meio que num protótipo de Le Mans Series, alguma coisa assim, mas tem ali a sua curva de aprendizado, não é um equipamento para todo mundo, mas mostra até onde a Audi está disposta a ir em termos de evolução de produto. Então, essa aqui é uma plataforma realmente que a Audi está visualizando, da mesma forma que o Porsche Taycan não é só um veículo elétrico, vamos dizer assim, para agradar aí, enfim, os eco-chatos ou eco-amigáveis, enfim, realmente é um veículo que meio que busca aí uma renovação conceitual dentro da marca. Então, introduz várias tecnologias, como a gente vai falar ao longo do vídeo, inclusive para coisas banais, como o limpador de para-brisas ou o sistema de travamento do veículo. Parte de motores, aqui a gente tem 2 motores, um para o eixo dianteiro, outro para o eixo traseiro. O dianteiro ele fica paralelo, o traseiro fica realmente coaxial, ali alinhado aí com o eixo traseiro. São motores que, conjugados, eles resultam em até 408 cavalos, mas eu já entro de novo nessa parte. Giram aí mais ou menos 13.000 RPM, né, capacidade máxima de rotação. De forma geral, andando de boa, tranquilamente, como eu estou fazendo agora, você vai ter só o motor traseiro impulsionando, que ele é um pouquinho maior, ele gera aí de 10% a 18% mais de potência do que o motor dianteiro. Só em algumas situações, quando você realmente acelerar mais fundo, né, um pouquinho mais forte, aí precisa do torque adicional, aí vai entrar aí o motor dianteiro. Ou em algumas condições, né, quando tiver algum escorregamento ou situação de necessidade de vetorização de torque para o veículo fazer uma guinada, alguma correção, aí entra em ação os motores dianteiros, né? A gente tem aqui basicamente 2 níveis de potência, tá? Modo normal, dirigindo assim, no modo Efficiency ou Comfort, você vai ter à sua disposição 360 cavalos, né, conjugados, o resultante desses 2 motores, 360 cavalos e 52 kgfm de torque, um pouquinho mais do que isso, 57,2 kgfm de torque, tá? E aí quando você joga no modo S aqui do câmbio, né, e você pisa fundo, por exemplo, fazendo isso aqui, caramba, a entrega de torque é seca. E é legal o silêncio, né? Você pula aí para 408 cavalos, então um pouquinho mais do que 40 cavalos, e ganha mais ou menos 10,5 kgfm de torque. Passa aí para 67,7 kgfm de torque. Aí realmente você vai ter uma patada aí mais seca, você vai ter mais disposição. Pode até ver que entra o modo Boost aqui, né? Então, quando a gente tira do modo S, podem notar, você tem 100% aqui, que seria equivalente a 360 cavalos. Perto aqui do modo S, ele completa aqui, entra o modo Boost, aí você tem aí seus 408 cavalos, né? Em termos de bateria e autonomia, né? Talvez um dos pontos mais importantes de um veículo elétrico, a Audi declara aí pelo ciclo da WLTP, né, o ciclo europeu, aí 436 km de autonomia. Mundo real, vamos lá, vai ser bem menos do que isso, especialmente se seu pé direito pesar um pouco, tá? Mas mesmo andando assim de forma moderada, você espere aí por 300 km ou um pouco menos do que isso em termos de autonomia, tá? A bateria aqui você tem
mais ou menos 95 kWh à sua disposição. Minto, essa é a capacidade total da bateria, 86,5 kWh que está disponível para você, motorista, tá? Então é uma capacidade bem próxima, inclusive, a do Porsche Taycan, né? E essa parte aí das baterias é sempre um espetáculo, a parte dessa questão dos veículos elétricos, né? Então aqui o módulo das baterias, que está tudo aqui embaixo da gente aqui, faz parte da estrutura do veículo mesmo, né? Então, de fato, a gente está colocando a imagem aí para vocês olharem na tela, realmente uma treliça, né? Uma estrutura bem complexa de alumínio e que realmente é toda amarrada. Enfim, tem um sanduíche, inclusive um componente, uma folha de alumínio de 3,5 mm, realmente para blindar aí de interferência de elementos externos, em caso de acidentes, enfim, de todas as direções, inclusive por baixo, né? Então a gente tem, nesse módulo de bateria, a gente tem 36 módulos, né? Inclusive são substituíveis, no caso de ter uma eventual falha em um, não é que você precisa trocar todo esse componente aqui, você pode trocar aí cada um dessas células de forma individual, tá? A gente estava falando que esse compartimento das baterias ele atua como uma função estrutural, de fato ele adiciona 27% a mais de rigidez à torção à carroceria de acordo com a Audi. Mas outra coisa que adiciona e que é inevitável no veículo elétrico é peso, né? Então só essa unidade aqui, que é bem grande, por sinal está ocupando praticamente todo o entre-eixos aqui, pesa 700 kg, incluindo a estrutura aí todas essas células de baterias, tá? Evidentemente os motores são muito mais leves do que o motor a combustão, toda a parte de transmissão também, enfim, você praticamente elimina quase tudo, né? Então, só que ainda assim tem um déficit. Então, de forma geral, o veículo elétrico sempre vai pesar em mais ou menos 300 a 400 kg a mais do que a sua contraparte de combustão, e aqui não é diferente. Então aqui a gente tem 2.655 kg, então realmente é um peso pesado, né? A média de veículos de esporte aqui, a combustão na casa de 2.100 a 2.250, 2.300 quilos, né? Então você vai ter um pênalti disso aí em termos de eficiência, né? E na parte dinâmica a gente vai ver aí como é que funciona, porque o centro de gravidade também é muito mais baixo que o veículo a combustão, né? Então não é exatamente uma conversão direta nessa parte de comportamento em curvas. Vamos falar agora de recarga, começando pelo mundo ideal, né? Trabalhando aí com corrente direta, né? A 150 kW, que é a capacidade aí compatível com esse veículo que ele aceita em corrente direta. Você vai ter aí mais ou menos um tempo de recarga de 30 minutos aproximadamente, de 0 a 80% de bateria. Só que esse é o mundo ideal e ele não está exatamente disponível em muitos lugares no Brasil, né? Então a Audi está trabalhando com outros fabricantes automotivas e algumas empresas de energia para disponibilizar mais pontos aí de corrente direta, né? Mas de fato são poucos pontos que oferecem isso. De forma geral, você vai contar aí com pontos de corrente alternada, né, por volta aí de 11, né, então a diferença é bem grande, de 11 kW, né, de 150 para 11 é uma diferença bem grande. E a maior parte dos usuários, na verdade, vai utilizar o sistema de 7,2 kW, né, então num caso desse, para você completar a bateria, uma bateria, vamos dizer assim, praticamente vazia, você vai levar de 12 a 13 horas, então realmente é bastante tempo. Só que por outro lado, né, se você é um cara que dirige, sei lá, 40 km por dia, no sistema desse de 7,2 kW, na verdade você vai ficar 40 minutos recarregando, então tem um pouquinho disso também. Mundo real, né, com sistemas de recarga aí, de fluxo menor, vamos dizer assim, você vai precisar contar com recarregamentos menores, mais curtos, existentes mais curtos, mais frequentes, né, não esperar aí a bateria chegar na capacidade mínima. Lembrando, essas baterias elas não sofrem por onde ficar viciadas ou coisas do tipo, então realmente você pode estar sempre completando, vamos dizer assim, a carga conforme você chega em casa, no escritório ou no mercado que tenha esses postos de recarga e que um outro carro a combustão não consumiu essa vaga. Beleza, Juliano, falou pra caramba, mas e aí, cara, como é que anda aí o e-tron? Acho que antes da gente falar das impressões desse carro como um veículo urbano, né? Depois a gente vai para rodoviário, depois Estrada dos Romeiros, eu acho que é legal falar um pouquinho sobre a experiência, né, do que o veículo proporciona, porque é bem diferente, não só pelo fato de ser elétrico, então você tem bastante torque, né, aquele torque a 0 RPM, né, então você dá uma castigada assim, ele vai de uma vez e tal, isso é legal, mas tem um silêncio sepulcral aqui a bordo, então essa é uma coisa muito interessante. Isso basicamente todo veículo elétrico já oferece, né, mas aqui a gente tem ainda uma experiência, vamos dizer assim, mais conceitual, né, que a Audi buscou aí para tematizar, vamos dizer assim, essa parte técnica. Então, por exemplo, aqui mesmo na cabine, né, a gente já tem aí, por exemplo, esse aplique aqui de madeira, lembra até um pouco a solução
do i3, essa coisa de você trabalhar com materiais orgânicos e ao mesmo tempo convivendo com essa parte dos displays aqui, né? Aqui a gente tem 2 displays, inclusive, né? Um de aproximadamente 10 polegadas e outro de mais ou menos 8 polegadas. Esse aqui é o sistema tradicional, né? Vamos dizer assim, de infotainment, né? Com Android Auto, Apple CarPlay, enfim, todo o sistema de navegação, com o adendo de que esse carro originalmente lá na Europa tem o Wi-Fi embarcado, né? E aqui no Brasil não tem. Olá, Audi, presta atenção nisso. E por conta disso, o sistema de navegação do veículo não tem aquela função que lá fora tem, de você conseguir, por exemplo, eu quero ir daqui até um ponto muito distante, ele já vai calcular inclusive os pontos de recarga e o tempo que vai levar de recarga, você consegue ter o tempo total aí da sua viagem, né? Isso a gente não tem aqui, né? Mas voltando aqui essa parte das telas, aqui embaixo a gente tem o sistema de ventilação, basicamente, os controles do sistema de ventilação, e mais aqui na parte inferior também touch, aqui na parte, vamos dizer assim, uma extensão da tela, os botões do Drive Select, controle de tração e os desembaçadores, né? Eu, pessoalmente, não sou muito fã de sistemas touch para controle de ventilação, porque você precisa da sua visão ocular, você não consegue operar com a visão periférica. Aqui a gente tem o botão do volume, por exemplo. Eu consigo operar esse botão aqui sem olhar, só pelo tato, né? Então acho que comandos, os botões têm uma razão de ser, então eu prefiro muito mais botões do que tela. Agora não dá para negar que isso corrobora para uma experiência bem high-tech nessas 2 telas aqui, e eles estão todos inseridos nesse contexto, né, de inversão, de que agora o painel que se adequa, né, a todos esses sistemas de telas, né? Então você tem até uma continuidade aqui para a esquerda, onde estão os botões, onde você controla a parte de faróis, né? Então tudo isso é bem bacana. E lógico, aí o display digital já bem tradicional aí da Audi, você consegue inclusive configurar entre 3 temas, né? Um pouquinho mais esportivo, um tradicional e vamos dizer assim, a pegada mais futurista, né? Que eles chamam de Tron. E aí aqui ele projeta as imagens do navegador por GPS do veículo. Então você consegue inclusive configurar aqui a informação que você vai ter aqui. Mas de forma geral, tudo isso somado a esses espelhos retrovisores virtuais nesse veículo, nessa unidade aqui, você tem uma experiência bem high-tech, bem interessante, assim. Eu acho que dá um prazer legal, especialmente agora a gente está com a música desligada, né? Mas você tem um veículo tão silencioso, com um sistema de som tão bom, é uma experiência diferente, vamos dizer assim. Eu acho que, eu sou fã de carros que fazem muito barulho, que trazem uma experiência visceral, que se sente vivo, né? Mas ao mesmo tempo você ter essa experiência completamente diferente, eu acho que adiciona muito. Agora, indo um pouco mais na parte mecânica do carro, a gente tem aqui uma suspensão pneumática, né? Inclusive ela varia a altura aí com uma grande amplitude, 76 mm entre o modo off-road aqui e o Dynamic, né? Varia a carga também. Agora estou no modo Dynamic, mas até agora há pouco eu estava no modo Comfort. É uma suspensão bem gostosa, ela trabalha bem. Talvez em extensão de curso você tope com um pouco de pancada seca, se pegar um piso muito ruim. Peguei ali até antes de gravar um trecho realmente mais acidentado aí, a gente fez um outro barulho, mas de fato você não sente isso no corpo, tá? Então a suspensão realmente tá bem ajustada. Aqui no uso urbano, a parte de freios tá muito natural e um detalhe muito importante, que o sistema de freios desse carro é bem complexo, porque ele trabalha em conjunto aí com os motores elétricos trabalhando aí com o inversor de corrente, né? Então, por exemplo, quando você tira o pé, o veículo ele segue no modo coasting, né, que chama, como se fosse uma banguela, né, solto. Se você apertar essa borboleta aqui da esquerda, ó, ele assume uma razão de desaceleração. Se apertar de novo, ele assume uma razão mais aguda, e isso é causado pelo inversor aí de corrente. Então ele aproveita a energia cinética para gerar energia de volta aí para as baterias, né? Então você consegue escolher o grau de atuação. Você consegue até brincar um pouquinho aqui, sei lá, tem um semáforo, aí você já aperta a borboleta uma ou duas vezes e ele já vai desacelerando, ó, sozinho. Mas o interessante é que, como é um sistema conjugado, a frenagem também gera energia para as baterias. Então, se você pisar fundo no freio, ó, o charge vai lá e vai profundo, então realmente está carregando as baterias. E aliás, se você pegar uma descida de serra mesmo, como a gente pegou saindo da aldeia da Serra, a gente fez algumas imagens, você tem a situação curiosa de você estar lá em cima com 150 km de autonomia e aí lá embaixo você está com 160. Isso é
é bem curioso. Antes da gente passar para a estrada, só uma observação em relação ao espaço traseiro, né? Com 2,92 m entre eixos, obviamente espere aí um ótimo espaço para as pernas, né? O espaço para a cabeça é bom, ele não é assim, vamos dizer assim, um arranha-céu, né? Então você tem uma certa limitação. Se você for um cara aí, sei lá, com mais de 1,90 m e poucos, talvez você tenha aí um pouco de dificuldade, especialmente se o veículo tem teto, né? O teto solar, ele panorâmico, ele consome um pouco da altura aqui, tá? Agora uma questão é, as baterias estão aqui abaixo do assoalho, né? Então com isso a posição dos bancos fica um pouco mais alta e aí, para não pegar no teto, tudo fica um pouco mais baixo, os bancos ficam mais próximos do assoalho e com isso você não consegue enfiar o seu pé por baixo do banco também. Então esse é um ponto de limitação que na verdade vários veículos elétricos apresentam. O I-Pace mesmo, que a gente avaliou faz um pouco mais de um ano, também tinha essa questão. Vai lembrar, né, saídas USB aí para todo mundo atrás, mas mais do que isso tem o controle de temperatura e de ventilação dual zone para trás, ou seja, o veículo quad zone também, que é bem interessante. Saída de ventilação não só aqui no console central, como também na coluna B, né? Então ele é bem servido de saída de ventilação, ainda que os ventiladores em si, os motores, não causem, vamos dizer assim, um vento tão forte quanto você espera em relação ao banco da frente, mas aí é uma ventilação razoável, né, para você ter o controle de temperatura. Agora vamos ver como é que é na estrada aí o e-tron. Vamos lá, pé esquerdo no freio, direito no acelerador, tem launch control, vocês estão vendo, travou aí a 50% o torque, vamos lá. Fomos aí até uns 140 km por hora em total silêncio, que é muito engraçado, dá uma sensação de queda livre, vamos dizer assim. E uma coisa que é muito legal, que eu percebi logo de saída aí nessa largada aí até essa velocidade, é que eu esperava um crescendo, vamos dizer assim, de ruído aerodinâmico, e é impressionante realmente como os caras fizeram um trabalho aí de isolamento e isolamento acústico em vários componentes, né? Como por exemplo cavidades, né, de longarinas e de travessas. A gente tem aqui materiais fonoabsorventes multicamadas em vários lugares, né? Então, por exemplo, na parede corta-fogo, mesmo nos carpetes aqui a gente tem uma espuma acústica do lado de dentro, né, que faz em contato com a chapa. Então, é uma série de cuidados aí nessa parte de acústica, porque como o veículo é muito silencioso, qualquer coisa incomoda. Então, me perdoem que eu vou ligar o limpador aqui com o vidro seco, mas você não escuta nada, porque até o funcionamento dos limpadores entra nesse estudo acústico, né? Então a trava, ó, fechei e abri um monte de vezes, você não escuta aquele barulho grosseiro, né? Clac! Porque com carro silencioso, qualquer barulho passa a incomodar muito, né? Ele se ressalta em demasia, né? Então é muito interessante. E o que eu esperava, né, voltando aí ao que eu estava falando há um minuto atrás, é um crescendo do ruído aerodinâmico, porque é coisa quase inevitável, né? E aí nisso entra aí toda essa questão desse cuidado aí que os caras tiveram aí com a tratativa aerodinâmica, tanto na parte de undercar ali, né, na parte de assoalho, quanto essa questão do espelho, né, que também reduz muito, não só a questão de arrasto aerodinâmico, né, o coeficiente aerodinâmico cai para 0,27, de 0,28 para 0,27, mas principalmente o ruído que vem do espelho, que é uma das grandes fontes aí de turbulência aqui no quarto frontal, vamos dizer assim, do carro. Então, putz, é muito interessante rodar aqui na rodovia com o e-tron, né? Então vamos lá passar um pouquinho mais a velocidade regulamentar de novo. E olha só como é bem feito. A gente está num chão de concreto, todo riscado, todo texturizado, e mesmo essa transmissão de reverberação do asfalto para a cabine, ela é muito minimizada. Então esse estudo acústico com certeza envolveu tudo, né? Todos os componentes de suspensão. Então é muito interessante. Então você tem uma sensação de isolamento assim, muito aconchegante. E aí quando você combina isso com um sistema de som de alta qualidade, como é o caso aqui, você tem uma experiência bem agradável para viagens mesmo, né? Mas
falta ainda uma parte aí pra gente ver nessa avaliação, que é justamente como que é a dinâmica desse carro, né? Tem alguns recursos interessantes aí na parte de vetorização de torque, então vamos lá fazer sacrifício e ir para a Estrada dos Romeiros ver qual é que é do e-tron por lá. Chegamos. De acordo com a Audi, esse carro aqui tem um centro de gravidade a uma altura próxima de um sedã, pela questão das baterias, né? Tem 700 kg posicionados aí abaixo do assoalho aqui dos passageiros, né, dos ocupantes. Mas a gente tem 2.655 kg e um entre-eixos bem grande, 2,92 m. Só tem um jeito de saber se é legal ou não aqui na Estrada dos Romeiros, e eu vou fazer sacrifício com o maior prazer. Então vamos lá de novo, pé esquerdo no freio, direito no acelerador e a largada mais silenciosa de todas. ...100 km por hora em 5,7 segundos. E se você não tem o ronco no motor para te orientar, os outros sentidos precisam ficar bem mais ligados. Vamos conhecer ele aqui já nesses S's aqui de subida. Ele não nega a massa, né? A gente tem algo próximo a 3 toneladas, 2 toneladas e 600, então dá para sentir isso no corpo. Bastante aderência, por outro lado, muito torque. Olha, realmente é uma força grande que ele tem, mas a massa não nega. Por exemplo, um trecho desse aqui você tem que aliviar, e lógico, na curva AE é muito engraçado você se aproximar em silêncio. Olha, freios bons, até porque utiliza também o sistema de recuperação de energia cinética em conjunto, né? Eu falo pra você que esse foi, sem dúvida, um dos passeios na Estrada dos Romeiros mais curiosos, porque tô num carpete mágico. Eu mal escuto o barulho dos pneus, né? Aliás, os pneus aí estão muito bem resolvidos a partir do projeto. Realmente estão transmitindo muito pouco em termos de ruído para a cabine, né? Agora eu vou falar um pouquinho da dinâmica aí. A gente vai pegar um trechinho já sinuoso de novo daqui a pouquinho. A caixa de direção eu acho que está numa velocidade boa aqui de multiplicação, né? Tá na casa aí de 16:1, ou seja, não é rápida demais. Para um veículo esporte também acho que nem é muito interessante que seja, né? Mas ela é rápida o suficiente. Ela ganha um peso legal no modo Dynamic. Eu não vou dizer que ela é ultra comunicativa, mas dá para entender o que está acontecendo no asfalto. Essa curva aqui à direita é uma boa para a gente entender um pouco a tocada do carro. Vocês verem que ele não nega a massa mesmo, mas ele se pronuncia de uma forma bem imprevisível. Isso é bem legal. E é muito curioso, né, você pegar uma estrada sinuosa e, enfim, brincar um pouco com um carro elétrico. Você tem muito torque à disposição do seu pé. Seria mais ou menos equivalente, em bundômetro, vamos dizer assim, de um V6 biturbo bom aí. Ou talvez um V8 biturbo de um deslocamento não muito grande, mas não uma pegada super esportiva, né? Então, até pela massa, né? Então você não vai ter aquela entrega, por exemplo, que a gente viu lá no Taycan, obviamente, né? Mas é muito interessante. E tem essa questão da vetorização de torque, né? Que a gente tinha começado a falar lá na introdução, né? Que então, prioritariamente, o eixo traseiro funciona, mas numa situação dessa que precisa de realmente muito torque, aí o motor dianteiro e o traseiro vão funcionar. E aí tem uma coisa que é interessante, que a atuação, né, essas mudanças de sinal entre os motores e transições, vamos dizer assim, de torque, acontecem aí em 30 milissegundos entre a detecção e esse torque de fato chegar nas rodas, né? Então, de acordo com a Audi, esse é o sistema mais rápido de todos os 4 nesse sentido. E aí com isso você tem um controle de vetorização de torque muito interessante. Agora, brinquedo certo, ou melhor, recurso certo no brinquedo errado, no sentido de que, como você é um veículo pesado, você não vai sentir tanto essa vetorização de torque em curvas, né? Então, você tem essa capacidade de aplicar, sei lá, um torque reverso na dianteira e o torque na roda traseira, e as pinças trabalham de forma individuais para você rotacionar o carro até com mais dramaticidade do que num carro a combustão. Isso é sensacional, mas num veículo mais pesado você não vai sentir tanto esse efeito atuando, né? Então tem esses dois lados aí da história. Um outro ponto de atenção aqui é em relação aos freios, tá? A gente tem uma atuação que, com pouca carga, ele funciona de forma bem progressiva, mas tem algum momento
da carga mais pesada que você dá no freio que ele entra de uma vez. E isso é uma coisa muito difícil de se resolver praticamente em qualquer veículo elétrico, né? Então, ó, viu como é difícil de modular? Então, no limite mesmo, ele tem um momento que ele entra ali uma resposta um pouco mais aguda, um pouco mais dura aí na atuação conjunta dos freios com a regeneração da energia cinética, e aí é um pouco difícil você conseguir modular. Então, tem uma curva de aprendizado aí. Então, até o momento, nenhum carro elétrico conseguiu resolver isso perfeitamente bem, no meu entendimento. Todos eles têm aí uma curva de aprendizado, um comportamento levemente errático aí nesse sentido, né? Mas o que importa é que realmente freia bem, né? Então, embora não seja a proposta aí também de ser um super esportivo, mas tem essa questão dinâmica aí que você tem que ficar um pouquinho atento, né? Mas, de forma geral, pessoal, eu acho um veículo muito interessante. Eu ouso até dizer que eu vejo muito mais sentido num veículo que se arrisca como esse aqui, né? Se arrisca no sentido de fazer uma proposta inovadora, mas que tem um certo contexto, do que, por exemplo, uma versão super esportiva de um SUV. Isso, para mim, eu tenho uma certa dificuldade em aceitar, né? Tipo, especialmente as versões mais extremas, né? Versão S, ali, os AMGs de motores menores, eu acho legal, acho que faz sentido. Agora, os canhões mesmo, eu vejo muito menos sentido do que um veículo como esse. Então, nesse sentido, eu acho mais interessante. E fora que a experiência que é um barato, né? De você ter todo esse silêncio a bordo e muito torque, tudo isso aí, você somando, você tem uma experiência realmente diferenciada, bacana. Agora, é lógico, é um veículo que você tem que fazer um uso meio planejado, né? O Brasil não está pronto, não tem a infraestrutura necessária para você sair de forma despreocupada por aí. Você precisa realmente planejar, ver para onde você vai. A parte principal, e que é um crédito também que o Tesla Model S tem, é a questão de ser um veículo desejável, né? Pô, você olha o design desse carro, é fantástico, assim, eles acharam uma linha fina aí de alguma coisa futurista, mas com gosto, né? Com sabor mesmo, que deixa o veículo mais interessante ainda, né? Então eles foram para um caminho conceitual, mas não estereotiparam, fizeram aquela coisa futurista, né? Espelho, retrovisor com câmera à parte, né? Aliás, esse aqui sim um recurso que, vamos dizer assim, bateu na trave e foi para fora para mim. Eu acho que na parte técnica eu achei sensacional a ideia de você querer reduzir o arrasto e tudo mais, mas na hora de realmente você usar, a curva de aprendizado é muito longa e tem algumas coisas em termos de segurança veicular que não funcionam, como por exemplo aquela questão que eu falei, né, de você não conseguir espiar ali com a cabeça e ganhar aí uns graus a mais do que acontece em relação ao outro lado. Aí você é obrigado a olhar na coluna C, mas aí é como se tivesse um carro sem espelho. Então, nesse sentido aí, eu acho que é um recurso legal para você mostrar para os amigos, mas eu, no meu carro, não incluiria isso. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da avaliação aí, nos vemos na próxima aí, muito obrigado, um abraço e não esqueça, se você curtiu o vídeo, curta, comenta e assine o nosso canal do Total. Valeu, gente, um abraço.